E nós vamos começar a edição de hoje com uma entrevista exclusiva com o advogado Fernando Sá. Ele foi agredido na última terça-feira em frente a um bar aqui de Catanduva. As imagens do circuito de segurança foram divulgadas e repercutiram bastante. Fernando afirma que a agressão teria acontecido por motivação política. Vamos ver. Catanduva assistiu estarrecida ontem um vídeo de uma agressão acontecida num bar de Catanduva. Está aqui no estúdio conosco para contar os detalhes deste acontecimento, Dr. Fernando Martins de Sá, gestor público da Prefeitura de Catanduva e que foi a vítima desta agressão. Fernando, obrigado por estar aqui, atender o nosso convite e contar para quem nos assiste os detalhes deste lamentável acontecimento. Marcão, lamentável mesmo. Inicialmente, muito obrigado pela acolhida, você, a BR8 e a Nativa. Foi um momento para mim muito difícil, não só para mim, como para toda a minha família. Para contextualizar isso, acho que seria muito interessante a gente começar de um outro problema que eu tive pessoal também, há 2 semanas atrás, que foi o falecimento do meu pai. Meu pai faleceu dia 3 à noite e foi velado aqui em Catanduva no dia 4. É uma quarta-feira. E no dia 4, eu recebi uma ligação do César, lá do bar do César. Era uma conversa que não era questão do bar, uma questão da associação que eles têm. E, na verdade, ele me ligou não sabendo que eu estava... Da alimentação forte, justamente. E eu falei, César, você me desculpa, mas eu estou no velório do meu pai. A gente conversa um outro momento. Ontem, por coincidência, inclusive você estava junto, nós tivemos aquela reunião da ACE para tratar do debate que vai ser feito semana que vem. Com a participação de todos os representantes dos candidatos a prefeito, né? Sim. E realmente, minutos depois, dizer, a gente acompanhou pelas redes sociais o fato. Nessa reunião estavam os representantes dos 5 candidatos. Você presenciou, foi uma reunião muito tranquila, de respeito total entre as pessoas que estavam lá. Uma harmonia, decidimos as coisas em conjuntos, né? Foi muito bem tranquilo para mostrar o seguinte, que nós não temos nenhum problema em lidar com oposição. Assim como outras pessoas são oposição a nós, nós não temos problema dentro desse contexto político, né? Porque nós já somos mais adultos, somos pessoas muito mais instruídas e sabemos qual a participação de cada um. Então a gente estava ali nessa reunião da ACE num nível de respeito muito bom. E saindo dali, nós saímos, acredito, por volta de umas 6h30, 15 para 7. Eu me lembrei do César, e o César hoje tem aquela comida congelada, tudo. Falei, poxa, eu vou passar no César, vou comprar as comidas congeladas dele e já converso com ele. E assim eu fiz. Eu cheguei lá, eu me lembro bem, umas 3 cadeiras, umas 3 mesas ocupadas. Tanto que eu parei, tinha um carro estacionado, meu carro já era o segundo na Ceará, subindo lá direito. Essas imagens, elas foram, inclusive, veiculadas. Sim. Muito veiculadas. Muito veiculadas pelas redes sociais. Então, as pessoas vão estar... lembrando, nós estamos também mostrando exatamente o passo a passo deste lamentável fato. Do que aconteceu, né? E aí o César, eu cheguei no bar, ele estava me informando que ele estava na outra loja, então eu fui na outra loja, comprei algumas comidas lá com ele, e ele falou, daqui a pouco a gente acabou de conversar, toma uma cervejinha lá. Então eu peguei uma cerveja, sentei na mesa da esquina ali, bem tranquilo, sozinho. E aí nós começamos a conversar, tudo. Depois disso, a minha comida estava ali em cima da mesa, eu achei chato, embora é um saquinho bem bonitinho, tudo. Mas eu falei, vou guardar no carro. A embalagem? A embalagem ali das comidas, foram 3 peças que eu peguei lá. E vou guardar no carro. Quando eu fui guardar no carro, já tinha mais gente. Inclusive, ali tinha uma mesa que estavam as pessoas da Câmara, funcionários da Câmara, eu acredito que muitos assessores e tudo. Conheci algumas pessoas, outras não. Então eu vou ao meu carro, as imagens são nítidas nesse sentido, eu vou ao meu carro, eu guardo a compra ali e ia voltar. Quando se aproxima do carro, uma pessoa... A ideia minha era a seguinte, eu vou lá, guardo e volto para conversar ali com o César na esquina. Quando ali, a hora que eu estou saindo do carro, eu fecho a porta, eu estou saindo do carro, me chega um rapaz muito grande, inclusive, chegou, né, por mim, me pega assim por lado, vem falar desse meu ouvido e falando só o seguinte para mim, olha, eu vou só te dar um conselho, é bom você ficar quietinho, ficar na sua, porque senão a coisa vai pegar para o teu lado. Me largou, virou as costas e desceu. No que ele desce, realmente, numa reação eu virei e falei, quem que é você para estar me ameaçando? Vem aqui me falar quem que é você. Ao invés dele vir alguma coisa, que eu não conhecia de verdade,
Ele simplesmente me desfere um soco, tomei 6 pontos aqui, não foi um soco pequeno. Isso tudo mostrado pelas câmeras. Sim, isso tudo mostrado pelas câmeras. Do próprio estabelecimento. Aí eu tomo um soco tão forte, estava tão despreparado para isso que eu caio, me machuquei aqui as costas. Graças a Deus eu não bati a cabeça, eu estou com muita dor no meu maxilar, na minha nuca. Aí eu tento levantar, num ato de desespero, porque o meu medo foi que ele fosse em cima de mim de novo. Né? Mas não houve essa reação, né? Não houve, ele ficou parado, mas assim, a hora que ele mexeu e falou alguma coisa que eu realmente não sei, eu estava caindo no chão, graças a Deus, tinha acabado de passar um caminhão, eu me lembro porque para eu abrir a porta, eu abri muito pouco a porta, tinha um caminhão enorme. E a hora que eu caio no chão, graças a Deus, não tinha nenhum carro, mas nenhum carro, porque senão não dava tempo de nada, eu ainda podia ter sofrido algo muito pior que isso. E depois... O soco, você caiu exatamente eu caí no chão, na rua, eu desacordei quase, foi um soco muito, muito forte, tanto que me abriu aqui 6 pontos, né? Aí eu caio, lógico, a cabeça vem para trás, tudo, caí, fiquei meio atordoado, quando eu levanto, para mim, eu vi um movimento dele querer vir em cima de mim de novo. Então eu me levanto e eu faço o movimento de ir em cima. Nisso chega um monte de pessoas, retiram lá, um cara, que é um loirinho lá, pelas imagens, depois eu vi que ele acaba me empurrando, por isso que eu caio outra vez. Ao invés de ele me ajudar as pessoas, não. Aí eu vi certinho a mão dele, muito provavelmente ele está me empurrando ali, eu caio de novo. Né? E daí esse rapaz foge, simplesmente foge. O agressor. O agressor, que eu realmente não sabia nem quem era. Como ele estava na mesa com o pessoal, isso eu sabia que eu tinha visto, aí eu perguntei para algumas pessoas, inclusive para o Márcio, para o Reginaldo, quem era ele. E a minha surpresa foi que os caras simplesmente, um deles lá, que eu prefiro não dizer quem é, porque eu acho que é chato isso daí, mas um deles lá ainda falou assim, vai lá ver nas câmeras. Os caras estavam juntos na mesa, sabe? E são pessoas que eu conheço há 20, 25 anos pela vida, pela profissão, por tudo. Infelizmente, não quiseram me falar e por isso que daí nós fomos à câmera, para entender quem era essa pessoa. Porque ninguém viu, ninguém sabia, e quem estava na mesa que conhecia não falava nada. Aí, gentilmente, o César acabou cedendo as imagens ali naquele momento, nós filmamos, foi enviado para a guarda, para fazer uma ronda, alguma coisa, mas isso tinha um amigo meu que, naquele momento que eu tinha caído a primeira vez, ele estava passando de moto, ele entra também ali para me ajudar as pessoas não virem em cima de mim, e ele sai com a moto e vai atrás do rapaz. E ele pega esse rapaz, pelo que eu entendi, próximo ali do Mercadão, e é acionado a GCM. O agressor também saiu de lá, ou fugiu do local em uma moto? Não, ele fugiu a pé. A pé. E o rapaz que parou lá que foi de moto e conseguiu encontrar com ele lá pro lado do Mercadão, pelo que eu fiquei sabendo. Então ele fugiu e fugiu mesmo, né? Além de agressor, é um covarde. Porque se eu faço isso, pelo menos eu fico. Ele foi detido pela Guarda Civil. Aí ele foi detido pela Guarda Civil Municipal, que acabou achando ele, porque o rapaz ligou para a guarda fez uma ronda, achou. Ele foi detido, conduzido à delegacia. Eu precisei ir lá também prestar meus depoimentos. Na delegacia acabei ficando ali umas 2 horas. Na delegacia antes de ser atendido pelo hospital? Não, fui antes, cara. Fui antes de ser atendido. Minha camisa, quem pôde ver as fotos aí, ela tá horrível, porque foram 6 pontos. Eu sangrei muito, sangrei bastante, só que por dada a necessidade lá que me passaram, que eu teria que ir para a delegacia primeiro, eu tentei estancar um pouco, fui para a delegacia, colheram meu depoimento, colheram tudo, colheram das testemunhas, que é esse rapaz aí, foi testemunha, fizeram todo o procedimento burocrático, aí que eu fui liberado e aí que eu fui para o hospital. No hospital eu cheguei por volta de umas 11 horas da noite, tomei aqui 6 pontos, foi muito bem dados os pontos, tenho que agradecer muito o pessoal do hospital, né, enfermagem, médicos, e acabei tomando os pontos, me deu uma medicação e estou aqui, na verdade, estarrecido com as situações. Né? Você acha que isso foi uma motivação política? Olha, eu não tenho inimigos na cidade pessoalmente. Se tem uma coisa que eu aprendi com meu pai, e eu gosto muito de falar do meu pai porque você conheceu ele muito bem, sabe que ele foi uma pessoa fantástica. Isso eu herdei dele, graças a Deus, no sentido de não deixar inimizades com as pessoas, por mais que a gente tenha alguma desrespeito em algumas situações, divergências, obrigado, mas desrespeito pessoal a gente nunca tem. Eu tenho advogados, outras pessoas que a gente diverge, porque às vezes eu estou de um lado, as pessoas estão do outro, e advogado sabe muito bem disso, quando está numa causa, o advogado está de um lado e o outro está do outro. Mas o respeito é algo que é intrínseco, ele tem que ficar sempre existente. E esse rapaz, ele chama-se Everton Gouveia.
eu fiquei sabendo tudo depois, ele é sobrinho do Maurício Gouveia, que hoje, atualmente, é vereador na cidade e é do PT. Coincidentemente ou não, ontem foi divulgada uma pesquisa aí que foi feita, saiu pelo SBT, de que o prefeito Padre Osvaldo estaria na frente em abril, com relação à Beth, salvo engano, nem consegui guardar muito, acho que 8 pontos. Eu não sei se isso motivou, se alguma outra coisa motivou, e não sei por que ele chegou em mim justamente para falar, para ficar quietinho, para falar alguma coisa nesse sentido, né? Eu acho que cabe uma pergunta aí nesse momento. Antes desse episódio, houve algum fato, alguma coisa que motivasse essa agressão? Da minha parte, não. Da minha parte, não, porque ele falou, eu tenho que ficar quieto. Se vocês pegarem meu Instagram, Facebook, eu não sou um cara disso daí. Foi, então, um fato pontual. É fato pontual, é aquele, para mim, é aquele ódio das pessoas, ódio político, ódio daqueles que não entendem as partes políticas. Como eu te falei, na reunião que a gente teve na ACE, estávamos todos ali, mas todo mundo com classe e com respeito. Ali é aquela ação marginal, da política marginal, política baixa, de uma pessoa que eu não faço ideia quem seja, mas eu conheço muito bem a mim, né? A mim, minha família, então eu sei muito bem quem eu sou. E a gente não tem divergência, mesmo porque eu não falo com o Maurício há muito tempo, e não faço nada contra ele, nem nada. Então eu não tenho porquê de ter me falado alguma coisa, tá? Eu sinceramente, é aquela questão, eu acho que é motivação política, isso daí é possível afirmar, com certeza. Bom, você foi atendido, você foi inclusive para a delegacia fazer o BO, depois você foi para o hospital, socorrido, e quais os próximos passos, ou você acha que agora fica na mão da polícia? Os passos são o seguinte, eu não sou advogado criminalista, mas é lógico que a gente conhece um pouquinho do mecanismo. Os passos agora são o seguinte, lavrou o BO, existe uma continuidade disso, tenho 6 meses para representar, que é o que a gente fala. Eu estou só esperando agora, tanto o BO quanto o exame de corpo de delito que eu precisei fazer hoje, ficarem prontos, né? O BO ser finalizado, vamos dizer assim, e a partir disso eu represento. Então, provavelmente, semana que vem, devo representá-lo sim. E aí, depois, as medidas civis que podem ser tomadas também, porque essa divulgação acaba saindo em algumas mídias que têm lados e acabam denegrindo a sua imagem, né? E pessoas comentando, eu vi lá pessoas comentando que eu estava bêbado, eu tinha tomado meia garrafa de cerveja, não tinha ido para um bar, tinha ido para comprar a comida, que eu teria colocado meu carro ali para atiçar os caras, eu cheguei antes, entendeu? Então isso fere a gente, né? Uma questão que você não fez nada e outros que nem sabem da história acabam te denegrindo cada vez mais a imagem. E contra isso, assim, a gente vai tomar as medidas civis também, não só criminais, né? Mas eu paro nesse mecanismo, não tem mais nada que eu possa fazer. A gente que é advogado acredita muito na justiça. Agradeço a sua participação aqui e nos colocamos sempre à disposição, porque, na verdade, estamos aqui apenas testemunhando um fato que já foi incansavelmente mostrado pelas redes sociais. Só tenho a agradecer, Marcão, a abertura que vocês me deram, justamente porque a gente pode expor as questões. Eu não tenho por índole mentir, então eu estou muito tranquilo. Eu acredito que se vierem aqui, podem falar o que quiser, mas não vão tirar a verdade, porque os fatos estão aí, como você disse, a filmagem está aí, e a minha índole está aqui. Se eu tivesse feito algum ato, eu seria o primeiro a estar pedindo perdão. Porque quando a gente erra, a gente tem que fazer, a primeira coisa é pedir perdão, assim que a gente percebe que a gente está errado. Então estou muito tranquilo quanto a isso e agradeço demais a abertura de vocês. Obrigado pela entrevista. Segundo as informações do boletim de ocorrência, Everton de Souza Gouveia teria fugido após a agressão, mas foi identificado pela polícia. Ele foi detido e encaminhado para o plantão policial, onde prestou depoimento. Everton foi liberado em seguida. Nós tentamos contato com ele, mas ele disse que não irá se pronunciar sobre o caso. Já o presidente do PT, aqui de Catanduva, se pronunciou por meio das redes sociais. Vamos ver. Olá, eu sou Leandro Alves, eu sou presidente do Partido dos Trabalhadores aqui em Catanduva e venho aqui demonstrar a nossa revolta e frustração contra Fernando Sá, que é um advogado e o atual gestor do gabinete do prefeito Osvaldo. Ele se envolveu em uma confusão em um bar em nossa cidade essa semana, numa briga,
e agora está acusando o Partido dos Trabalhadores de estar envolvido nisso. É um total desrespeito, uma calúnia absurda. Nós não comungamos com esse tipo, com nenhum tipo de violência e principalmente querer politizar uma briga de bar. Não dá para aceitar isso. Nós queremos aqui passar para vocês, para a população, de que nós estamos fazendo uma campanha justa, honesta, democrática, bonita, para cima, alegre, com propostas. Não podem eles virem aqui tentando difamar a nossa campanha com calúnias, né? Eles estão desenvolvendo uma pesquisa e vou apresentar para vocês, fiquem atentos, uma pesquisa onde nós temos questionamentos a ela, porque a empresa que prestou esse serviço para eles é uma empresa que já presta serviço para a prefeitura em contratos milionários. Fique atento e não se deixe enganar. E a gente, claro, segue acompanhando esse caso.